Bom, agora vamos ao debate, o negócio é muito sério, o tema é muito sério. Jesus e o Pai são a mesma pessoa, pastor César Cavalcante, considerações iniciais. Biblicamente, o pai e o filho são pessoas distintas, né? E essa é a crença da igreja, historicamente falando. Então, nem a igreja cristã evangélica, que seja protestante, a igreja católica, a igreja ortodoxa, a história da igreja, os primeiros concílios da igreja, especialmente os 7 primeiros concílios da igreja, eles são concílios para tratar a respeito da natureza de Cristo, da pessoa de Cristo, e todos esses concílios, toda a cristandade, toda pessoa que entende que Jesus Cristo é o Senhor, na história da igreja, eles entendem que o pai e o filho, é uma pessoa à parte da outra. Nós são duas pessoas distintas. Pastor Carlos Reis? Deuteronômio 32, 39 está escrito assim: Vede agora que eu, singular, eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu só queria fazer uma pergunta para quem crê na Trindade. Qual dos 3 falou isso aqui? Já pode Não, já pode começar? Já não, posso, é assim, posso interagir não, contigo? só... Porque essa é muito fácil. Manda. Qual que falou? O pai. Como é que você sabe? Porque o Antigo Testamento, Deuteronômio, é a manifestação do Pai. O próprio capítulo 32, o compêndio do capítulo 32 vai dizer que ninguém pode ver o rosto de Deus e viver, e o rosto do filho é diferente do rosto do pai. Ah, o filho já existia? Claro, o filho ele existiu. Mas ele é Deus. Sempre existiu. O filho é Deus. Certo. Claro, o Espírito obviamente. Santo é Deus. Eu respondo essa pergunta sua, porque você diz assim, repete como Ele é falou, a frase. E mais nenhum Deus comigo. Ok. Lá em... Jesus é Deus, estava claro. com ele. Lá em João capítulo 17, versículo 5, Jesus Cristo responde essa questão. Vamos lá. Diz assim, João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, junto contigo mesmo, certo. Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu creio. Vou falar disso. Tudo bem. Judas 1,4 diz assim, que Jesus é o único dominador e o único Senhor. Único. Se é único, é único. Jesus. Cremos assim também, claro. Obviamente. Não entendo esse negócio. 1 Pedro 1:1. Jesus é Deus e Salvador. Certo? Claro. 2 Tessalonicenses 2,16. Jesus é Deus e Pai. Certo? Não. Mas está escrito. É só ler o texto. Ué. Qual é o texto? Lê o texto. 2 Tessalonicenses 2,16. Então vamos lá, vamos pro texto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 16. E aí o texto diz, peraí, 2,16. E o texto diz o seguinte. Vamos lá. Tá no mão já. O meu ainda não tá, mas chegou aqui. Assim, irmãos, vou ler o 15, né? Assim, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Está falando de duas pessoas, está claro no texto. É na sua Bíblia. Peraí, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Não. Então tem razão. Não. Vou pegar a sua Bíblia, vamos lá. É o versículo 16? Vamos lá. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, nosso Deus e Pai. Da mesma pessoa. Não, meu filho. Se eu disser o seguinte para você, o próprio pastor Moisés, vírgula, o pastor Cruvinel é outra pessoa. Tá É só ler o texto em português. Querem que eu leia na versão atualizada para ajudar? Não, bom, eu acho que está resolvido. Mas vamos 1 João 5,20. Quem é o Deus verdadeiro? Bom, vamos lá. Quem é o Deus? Não, está escrito. Vamos pro texto. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Concordo. Certo? Verdadeiro Deus. Fora dele, tudo é mentira. Fora de Jesus, tudo é mentira. Não, só existe um Deus. Só existe um Só Deus. existe um Deus. Um único Deus verdadeiro. Toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Certo? Tudo isso que você está está dizendo, nele, eu concordo. O Filho está nele, o Espírito Santo está nele, El Shaddai está nele, né? Jeová está nele. Toda a plenitude, não sobrou mais nada. Toda a plenitude. Deixa eu explicar para você aonde está sendo a sua confusão teológica. Se você não é Bíblia. Tá bom. Se você me permite, é o seguinte: todo cristianismo defende que existe um único Deus verdadeiro. O cristianismo é monoteísta. Bíblia e o Espírito Santo para revelar. O cristianismo é monoteísta. Tudo que você citar no sentido de ter um único Deus verdadeiro, eu concordo. É a Bíblia.
Está na Bíblia. Mas o Agora, jeito que você a explica questão... Trindade não é monoteísmo. Eu não estou falando da palavra trindade. O tema aqui é: o pai e o filho são a mesma pessoa? Tá, E a resposta depois eu é... vou entrar nisso. A resposta é não. Tá. Por quê? Porque a Bíblia apresenta o pai a parte do filho o tempo todo. Quando o primeiro mártir da igreja olhou e viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo à direita do pai. Como ele conseguiu fazer isso? Ele viu? E Não Deus, está escrito no texto? Mas Deus tem direita e esquerda? Claro que tem. O trono de Não. Deus é um trono. Peraí. O trono de Deus é um espírito, trono. ele não tem uma forma. Então, Ele não tem uma aparência. falta, Jesus é o visível do Deus invisível. Falta para você a compreensão do que é... O fato da Bíblia diz que Deus é espírito não significa que ele não existe. Existe, Não significa que... Então ele lógico. tem... Então ele existe. Ele existe Lógico. como? Explica para mim. Ele existe como? Ele é espírito. Ele existe como? Existe. Como? Ele é espírito, só que Como? é invisível, intocável, inacessível. Então essa é a Agora, discriminação para uma coisa que você não consegue ver. Estevão viu Jesus como Deus. Estevão viu Jesus à direita de Deus. Está Isso lá é no no texto. poder de Deus, né, gente? Vocês Então sabem era disso. mentira do Estevão. Não, verdade. E se era verdade, acabou o problema.